Olá, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, mais uma aula de língua portuguesa. Na aula passada nós fizemos interação via Google Meet, em que nós começamos a estudar sobre o trovadorismo, o primeiro movimento literário que vocês verão, ok? Esse é o primeiro, nós veremos vários até o terceiro ano, e esse é o primeiro movimento. Na videoaula, na videoconferência do Google Meet, não deu pra gente falar de tudo. Então eu vou fazer videoaulas, né, porque é melhor, fica mais explicadinho, fica gravado e eu tenho mais recursos para explicar, tá? Lá na videoconferência eu fiz bem resumidinho e aqui eu vou explicar novamente, falar do contexto social, econômico também, coisa que eu não falei na videoconferência, tá? Que eu vou deixar adicionado aqui. Então vamos lá. O que é o trovadorismo, então, afinal de contas? Então, primeiro vocês já sabem que quando falar trovadorismo, vocês sabem que se refere a um movimento literário, certo? Esse movimento literário que ocorreu na Idade Média. Então, olha só, o trovadorismo é um movimento que se desenvolveu durante os séculos 12, 13 e 14 na Península Ibérica. Como eu expliquei também na aula passada, a Península Ibérica é uma extensão de terras, né, que é banhado pelo oceano. E essa Península Ibérica aqui é compreendida pelos países de Portugal. Também tem a Galiza aqui nessa época, que é Galiza, que vai ser o reino da Espanha também, né? Vai ser uma parte aí desse reino. Então, foi lá nessa península aí que nasceu o trovadorismo, essa cultura. Durante esse período surgiram as cantigas, que eram poesias destinadas ao canto e acompanhadas de flauta, viola, alaúde e outros instrumentos. Alaúde não é comum porque é um instrumento bem antigo, tá? Nessa época ele era muito usado, ainda existe hoje, mas não é tão popular, tá? Então, o trovadorismo, gente, foi cantigas, foram poesias. Então, o trovadorismo, ele vai aí se manifestar nesse campo lírico, poético, tá? Porque ainda é uma literatura oral. E ela era sempre apresentada acompanhada de flauta, viola, instrumentos, tá? E, normalmente, as pessoas dançavam, como está aqui nessa ilustração, né? Temos aí o jogral, né, apresentando. Aqui podemos ver que é o rei, né, sempre apresentava nos palácios. Começou essas apresentações no palácio do rei e as pessoas acompanhavam dançando, apreciando e as outras também tocando para ouvir as cantigas. O compositor dessas cantigas era chamado de trovador, né? Então quem fazia, escrevia, criava essas cantigas era chamado de trovador. E quem apresentava, né, quem cantava essas cantigas era o jogral. Por isso o período ficou conhecido como trovadorismo. Então, é o ato, é feito, né, de fazer, de trovar muitas canções, então ficou conhecido como trovadorismo. Aí você pergunta, nossa, professora, mas é literatura? Normalmente a gente é acostumado não tanto com músicas, né, com poemas cantados, mas sim a palavra escrita. O que ocorre? Eu expliquei lá na videoconferência e explico aqui novamente. Aqui nós temos uma literatura cantada porque naquele momento nem todo mundo sabia ler. Quem costumava saber ler era alguns nomeados, né, na chefia do palácio, o rei, o príncipe, eram essas pessoas que sabiam ler e escrever. O restante, ninguém, não era comum, né, ter escola e educação para todos, não tinha. Então, por isso que essa necessidade de cantiga, porque quando você canta uma história, quando você ouve, né, aquela melodia, é mais fácil de você internalizar, de você aprender. Então, começou dessa forma, tá? A língua do trovadorismo. Então, na Idade Média, a língua portuguesa ainda não tinha a forma e a estrutura que conhecemos. O que havia era o galego-português, idioma usado para manter a unidade linguística entre Portugal e a Galiza. Galiza, eu acho que atualmente nem existe mais, né? Não sou professora de geografia nem de história, mas acho que não existe. Nessa época tinha, sim, o reino de Galiza. E não havia, né? Por mais que a gente esteja falando de Portugal, nessa época não tinha esse português de Portugal que a gente conhece hoje, tá? Não. Aqui era o galego-português, tá? Era a junção aí desses dois idiomas. Ainda não tinha se institucionalizado a língua de Portugal que a gente conhece hoje, tá? E temos os cancioneiros e as cantigas, certo? Cancioneiros, meninos, é uma forma de livro ali que tem várias e várias cantigas dessa época.
Como eu falei para vocês na videoconferência, cancioneiro existe até hoje. Se você for em importantes bibliotecas de Portugal, você tem acesso a esses cancioneiros, tá? Que são contidas essas cantigas. Os manuscritos que integram o acervo conhecido da lírica trovadoresca foram organizados em coletâneas, né? Que são os cancioneiros. Então, é um livro bem vasto que há várias e várias cantigas ali contidas. Então, as cantigas, né? Com base na maioria dos textos encontrados nos cancioneiros, as cantigas podem ser divididas em 4 grupos principais. Temos as cantigas de amigo, as cantigas de amor, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Além destas, as cantigas de Santa Maria, atribuídas a Afonso X. Cantiga de Santa Maria, gente, é a cantiga que ela é mais sacra, religiosa. São cantigas exclusivas mesmo em teor religioso, tá? Enquanto as outras não ficam somente no âmbito religioso, embora possa sim mencionar a religiosidade, tá? E a gente vai ver uma de cada. Enfim, temos aqui a Idade Média e a religião. Olha só, nesse período histórico predominava o teocentrismo, a ideia de que Deus é o centro de tudo, pois a Igreja Católica, com poderio econômico e político, exercia total domínio no Ocidente. Nesse contexto surgiram as cantigas trovadorescas ou provençais. Se fala cantiga provençal, tá correto também, tá? É pouco falado, mas é falado. Por que cantiga provençal, cantigas provençais? É porque é lá em Provença, tá? Era uma localidade também, lá nessa região, no sul da França, mais basicamente. Então, pode sim falar cantiga provençal. Aí são elas, né? Cantigas de amor, de amigo, escárnio e maldizer. Essas que nós vamos aprofundar. E por que religião? Meninos, é necessário que vocês entendam que esse momento é um momento teocêntrico, tá? Em que o homem, ele se pauta no teocentrismo. Vocês já têm ideia, já estudaram, né? Que o teocentrismo, teo, né, vem do grego teos, que é Deus, é o sistema onde Deus é o centro do mundo. Então, o teocentrismo aqui era o que se manifestava na Idade Média. E temos o antropocentrismo, que é só para vocês saberem diferenciar. Quando alguém disser, vocês verem em algum lugar, antropocentrismo, em história vocês vão ver muito, é se referindo ao homem no centro. Antropos, humano, tá, do grego, e kentron, que significa centro. Então, homem no centro. Tá? Antropocentrismo, o homem no centro do mundo, a religião fica em segundo plano. Teocentrismo, então, é Deus no centro de tudo e depois as demais coisas. Aqui na Idade Média, né, a religião era teocêntrica, basicamente Igreja Católica, tá? Olha só, a igreja era a instituição social mais importante e a maior representante da fé cristã em parte da época medieval. Dessa forma, agia diretamente no comportamento e no pensamento do homem. É muito importante vocês terem a noção disso, tá? Porque vocês vão ver que as cantigas, elas são, como se diz, elas vão ser aí influenciadas pela religiosidade, porque muitas vezes respeita, né, a religião, deixa de falar alguma coisa por causa da religião. E também quando nós chegarmos em classicismo, humanismo, a gente vai ver esse rompimento aí do homem com o teocentrismo e procurar também crença na ciência. Mas nesse momento, por enquanto, é a igreja que dita tudo. O conhecimento, ele vem em primeiro lugar no âmbito religioso, tá? Tudo se explica por Deus, tudo se explica pela religião aqui, tá? Essa é uma boa explicação do porquê as cantigas trovadorescas, as cantigas de amor em especial, obedeciam à descrição. Por quê? Porque era a obediência à religião, tá bom? Então, por isso que muitas vezes não vai nomear alguém, né? Vai ter uma descrição. Por exemplo, se a moça amada casada, perante a religiosidade, é pecado adultério, não é? Então, não vamos falar o nome de quem que é, porque é contra a religião. Moralmente também, né, fora a religião, moralmente, adultério não é uma boa coisa, né? Então, se você trai, né, sem consentimento, então não dá. Mas aqui era por causa da religião mesmo. A Igreja Católica era detentora de poder político e econômico no Ocidente. Então, aqui a Igreja Católica, ela ditava o que todo mundo fazia e pensava, certo? E também na economia, ela tinha muito poder econômico, tá?
Então aqui, Igreja Católica, o teocentrismo era dominante. Adiante temos aqui o contexto social na Idade Média, olha só. A sociedade medieval estava dividida entre clero, nobreza e povo. Meninos, tenham muito isso em mente. Por que eu vou falar do contexto social? O contexto social na Idade Média vem falar do feudalismo. Mas, professor, por que a gente vai falar de feudalismo e sistema feudal? É porque eles utilizaram, né, acabaram pegando esse sistema para as cantigas, que é a vassalagem amorosa. A gente vai entender isso aí quando chegar na cantiga de amor, tá? Vamos por parte. Mas primeiro vamos entender o que é o contexto social aqui na Idade Média. Então, era dividido em clero e nobreza e povo, né? Então, vem aqui do mais forte, do mais poderoso, para o mais fraco, para o mais pobre. A maioria da população era analfabeta, como eu falei agorinha, né? A escrita e a leitura estavam restritas ao clero e a alguns nobres. Além disso, devido à influência católica, a maior parte da arte produzida nesse período era de cunho religioso. Então não tinha muita liberdade de expressão, né? Se você quisesse falar alguma coisa, produzir alguma coisa, tinha que ser de acordo com o que a igreja ditava. Se você fosse contra isso, você era considerado pagão, herege, né? Você estava sendo contra as normas e o que era acreditado e pregado pela igreja. A reprodução de estruturas feudais metaforizadas por meio das relações amorosas presentes nas cantigas de amor. É o que eu disse agorinha. Nós vamos ver a vassalagem amorosa nas cantigas de amor, tá? Por isso que a gente tem que entender essa estrutura feudal. Para entender melhor essa vassalagem, é fundamental compreender e revisar o sistema feudal. É o que eu disse agorinha, né? Então, o que é esse sistema feudal? Acho que ficou cinza, mas dá pra ver, né? Feudalismo, sistema econômico da era medieval. O feudalismo, meninos, aqui eu tô repassando, revisando. Primeiro que eu não sou professora de história, né? E segundo que vocês já viram isso aqui no ensino fundamental. Eu mesmo lembro que eu estudei isso no ensino fundamental. E também, se você não tiver muito bom, você vai aprender aqui o básico do sistema feudal, porque o nosso objetivo é literatura, é português. E vocês também acho que vão voltar a ver isso aqui no ensino médio, mais aprofundado, tá? Então, assim, em linhas gerais, feudalismo foi uma organização econômica, política e social baseada na posse de terra, que é o feudo, tá? Então, quando fala feudalismo, feudo se refere à posse de terra, que predominou na Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média. Era dividida em nobreza, clero e servo. Então, a sociedade era dividida em nobreza, clero e servo, e tinha, então, essa divisão de feudos, ou seja, de partes de terras. As relações de suzerania e vassalagem, representadas pelo compromisso de fidelidade entre nobres e que implicava direitos e obrigações recíprocas. O que isso quer dizer, professora? É porque nós temos o suzerano, que é o senhor todo rico, poderoso, que concede a um nobre mais pobre, vamos dizer assim, que é o vassalo, concede parte de terra para ele cuidar e assim ele tira o seu sustento, mas também enriquece ainda mais o suzerano. É isso que acontece. E esse compromisso de fidelidade, então ele serve para ele, aumentando a riqueza, e o suzerano, quando vinha guerras, batalhas, né, concedia a esses nobres, né, que cuidavam dos bens do suzerano, concedia para eles, por exemplo, proteção nas batalhas. Então é uma troca aí, ok? As relações de suzerania e vassalagem possuíam um teor cooperativo, as quais representavam um pequeno e importante sistema socioeconômico da época, ou seja, eram de ordem direta e pessoal e visavam a aliança nas relações econômicas sociais entre os nobres. É o que eu acabei de falar, né? Suzerano, né? A relação de suzerania e vassalagem, então é suzerano e vassalo. Um concede ao outro um favor e ele, em agradecimento, vamos dizer assim, concede ao suzerano outro, tá? Então, olha só. Enquanto os suzeranos eram os nobres que doavam as terras, né, até mesmo os castelos, que eles eram muito, muito ricos, tinham muita terra, tinham muitos bens. Os vassalos, protegidos por eles, representavam os nobres. Ah, mas é nobre, é rico também, professora? Sim, ele é rico, mas não quanto o senhor feudal, que é o suzerano, né, denominado senhor. Então, ele recebia essa posse de terra, cuidava, protegia, plantava, colhia, porque aqui o sistema feudal, ele é basicamente agrário, né? Cuidava de terras e cuidava de animais, criava animais.
Então, criava, protegia, né, terras e rebanhos e servia o suzerano de diversas maneiras, sobretudo para serviços militares com o intuito de defendê-los em tempos de guerra. Então, tinha isso, né, eles ajudavam a se proteger e assim por diante. Aí aqui deixei duas imagens para vocês entenderem esse sistema feudal. Temos aqui o suzerano, né, que é o senhor muito rico, proprietário de terras, de castelos, de grandes rebanhos, né, porque a economia era aqui basicamente agrária. E temos o vassalo, né, que é o senhor feudal, suzerano, e que o vassalo é um nobre mais pobre, vamos dizer assim, que ganhava castelo, posses de terra, que cuidava, né, plantava, colhia, devolvia esse lucro para o suzerano, por isso ele ficava mais e mais rico, e ele sobrevivia com uma parte, certo? Então, olha só, o suzerano, o dever dele era dar proteção, certo, ao vassalo, ao nobre mais pobre, vamos dizer assim, e a concessão do feudo, que é uma parte de terras para ele cuidar. E o dever do vassalo, né, era o auxílio militar ou monetário e fidelidade e conselho. Então, eles faziam ali uma forma de poder, uma aliança poderosa, né, porque um ajudava o outro. Aqui temos uma pirâmide também que simboliza em macro o sistema feudal. Temos a realeza, certo, o rei. Aí temos aqui parte, né, lá no topo ainda, a alta nobreza e o alto clero, né, e o clero quem? A igreja, né, que também tinha muito poder político, muito poder econômico, e nobres que também são muito ricos, tá? Depois nós temos também a nobreza média, que são ricos, mas nem tantos, e que sempre tem essa separação, né, entre os povos privilegiados e o povo comum. Aí temos aqui grupos médicos, que são artesãos mais ricos, que tem mais um pouquinho de posse, mais um pouquinho de poder econômico. Temos os grupos modestos, que são os artesãos, que têm um poder financeiro menor. E temos, então, a base da pirâmide, né, que são os marginalizados e os escravos e os pobres, né, que são considerados os servos. É assim que era a divisão econômica, a divisão social no sistema feudal. E também é importante dizer, gente, aqui não tinha muito essa ascensão social, não. Ascensão social. O que é, professor? Por exemplo, hoje eu nasço pobre, mas eu tenho a oportunidade de estudar, de mudar meu futuro, e amanhã eu estou ganhando muito dinheiro. Eu mesmo que esteja ganhando muito dinheiro, eu tenho uma vida bem melhor do que meus pais tiveram, entende? Hoje eu tenho essa possibilidade de me ascender socialmente, economicamente. Nessa época não tinha. Se você nascia pobre, você ia nascer pobre porque não tinha como você passar pra cá. Então, assim, é aquela música, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E somente com o passar dos anos é que essa ascensão social, ela começa a ser possível por mudanças sociais, tá? Então, vocês entenderam aqui o que é sistema feudal, qual o contexto histórico, econômico, social dessa época, e na próxima aula a gente vai ver, enfim, as cantigas aqui, e vocês vão entender essa relação de vassalagem amorosa, que é semelhante aqui à vassalagem econômica, tá? Então é isso, até mais.